Olá, irmãos, graça e paz, boa noite a todos, sejam bem-vindos nessa quarta-feira à noite a essa live, né? A live Pipse, que acontece às quartas-feiras às 19 horas. Lembrando aos amados que nesse mês de março não estamos nos reunindo desde o último domingo, em razão de decreto estatal. O decreto permitia no último domingo a reunião religiosa, no entanto, nós já suspendemos desde o último domingo e isso perdurará até o último dia desse mês. Então, todas as nossas programações, absolutamente todas, elas estão sendo online. Segunda e terça, culto de oração online pelo Google Meet. Quarta-feira, a live Pipse. Quinta, sexta e sábado, voltamos com os cultos de oração online pelo Google. E também no domingo, estamos transmitindo às 9 da manhã e às 17 horas, transmitindo a ministração da Palavra de Deus pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Como eu havia dito no último domingo, estamos estudando o livro de Jonas, dominicalmente, mas nas quartas-feiras vamos estar trazendo, então, doutrinas básicas da fé cristã. Então, comumente, são doutrinas que são estudadas na classe de catecúmenos, na classe daqueles que estão ingressando na fé, chegando na igreja, mas ao mesmo tempo elas são estudadas pela igreja toda, ou pelo menos assim devem ser, por uma razão óbvia. Nós temos a mente muito curta, costumamos esquecer rapidamente as coisas. Então precisamos sempre ser alimentados, precisamos sempre rememorar aquilo que diz respeito às Escrituras Sagradas. E hoje vamos falar sobre eclesiologia, que é a doutrina da Igreja de Cristo, tá? Eclesiologia. O texto base, amados, que nós vamos usar para fundamentar o nosso estudo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 31. 1 Coríntios 12, de 12 a 31. Eu sempre recomendo que assistam pelo YouTube, porque lá Juninho projeta os textos e aí vocês têm como acompanhar, tá bom? Eu faço a transmissão a partir do Instagram, porque eu estou em Aracaju, o Juninho está em Laranjeiras, então é mais fácil fazer esse trâmite pelo Instagram. Ele capta a imagem daqui e projeta lá no Facebook. Eu, particularmente, como não entendo muito dessas tecnologias, né? Para mim é tudo muito novo, não tenho redes sociais, então ele me assessora em tudo isso, tá bom? Sejam bem-vindos, os irmãos em Cristo da igreja, aqueles que são membros, aqueles que nos acompanham ainda que não sendo membros também são muito bem-vindos. Bom, 1 Coríntios 12 em diante, a partir do versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 15 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro,
onde estaria o corpo? Verso de número 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Verso 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àqueles que menos tinham, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres. Têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos orar? Pai eterno, em nome de Jesus, auxilia-nos no estudo da Tua palavra, no que diz respeito à eclesiologia, a doutrina da Igreja de Cristo. Nos santifica a vida, nos amadureça para a Tua glória e para o nosso benefício espiritual. É o nosso pedido em Cristo. Amém. Queridos, eu queria concentrar, já que é um estudo bíblico e meu tempo aqui é no máximo de 1 hora, eu queria concentrar em alguns textos. Nós não vamos fazer uma exposição como costumamos fazer na pregação da palavra aos domingos, ou seja, pregando um sermão. Então aqui não é a pregação de um sermão, mas é um estudo que se presta então a fazer uma análise onde vai citar vários textos que estão na Bíblia apontando no sentido de eclesiologia, ou seja, textos que falam sobre a doutrina da Igreja de Cristo. Tá? Então, se achegue a esse momento com isso em mente. Nós estamos tratando de um estudo que fala sobre a doutrina da Igreja de Cristo. Então, o texto base que eu estou usando é 1 Coríntios capítulo 12, de 12 a 31, mas o versículo especificamente que quero concentrar nesse momento é o verso de número 27, que diz assim: Ora, vós sois do corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Há muitas vezes um equívoco com relação ao que é ser igreja. As pessoas às vezes avaliam que elas individualmente são igreja. Ninguém é igreja individualmente. A igreja, ela é a comunhão ou é a unidade do corpo de Cristo, é essa união dos santos filhos de Deus, congregados, que é a igreja. Então, individualmente, ninguém é igreja. Individualmente, as pessoas são membros ou membro do corpo de Cristo. Essa é a primeira observação que quero fazer. Uma segunda observação, que essa diz mais respeito a um aspecto cultural, no nosso aspecto protestante ou evangélico, é que as pessoas consideram igreja aquele templo local. Não é que seja errado dizer, olha, eu vou à igreja se referindo a um local. Por quê? Porque aquele local, o templo, ele facilita a nossa vida. Por quê? Porque todos caminham, se encontram lá e lá cultuam a Deus. Mas igreja, no sentido
real, igreja num sentido espiritual, também não é aquele prédio físico. Aquele prédio é um local separado ou consagrado, ou um local especial no sentido de ser usado para cultuar a Deus, mas a igreja são os filhos de Deus que lá se reúnem. Então nós precisamos fazer essas duas observações, tá? Então, a igreja é o povo de Deus reunido. É aqueles que Deus chamou do mundo para a salvação e Deus agora congrega esse povo para adorá-lo e para proclamar as boas novas de justiça. Ah, pastor, eu posso continuar chamando de igreja o templo, o local onde nós congregamos? Poder você pode, é natural. Nós vamos entender perfeitamente isso. O que eu não quero, sob hipótese alguma, é que você confunda aquilo com igreja. De repente, em uma pregação se diz, olha, a igreja de Cristo, e você entende que a igreja de Cristo é aquele espaço, tá? Sobretudo quem é novo convertido, tá? Então, o versículo 27 diz, ora, vós sois o corpo de Cristo. Essa é uma das identidades da igreja de Cristo. Ela é comparada ao seu corpo, tendo ao Senhor como o cabeça desse corpo. É aquele que norteia, é aquele que dirige, é aquele que manda, é aquele que santifica, daí por diante. Em outras passagens temos, por exemplo, a igreja sendo chamada de noiva de Cristo. Então, se a igreja é a noiva, naturalmente Cristo é o noivo, tá? Então, nós já começamos fazendo essas considerações. Meus amados, a igreja, ela é dividida de modo multiforme. Ou seja, a teologia reformada, ela divide a igreja em algumas categorias. Nada tão difícil de se compreender, vocês vão ver. Por exemplo, qual é o caráter multiforme da igreja? A igreja existe ela sendo igreja de Cristo visível e igreja invisível. Qual é a diferença entre a igreja visível e a igreja invisível? De modo didático, poderíamos afirmar que a igreja visível é aquela que os homens veem. Por exemplo, se nós falamos assim, irmãos, nós vamos voltar a congregar na PIPSE, então quem é membro da igreja para nós? São aqueles que estão no hall de membros. Notem que nós vemos, nós sabemos quem são esses. E a igreja invisível? De modo didático, a igreja invisível seria aquela a qual só Deus vê. O que é que eu quero dizer com isso? Que a igreja invisível, que é a igreja que somente o Senhor vê, ela é formada de todos os eleitos de Deus, de todos os salvos, aqueles que já foram, não já foram salvos, mas aqueles que hoje estão na glória, aqueles que foram, aqueles que são e aqueles que serão salvos, tá? Então há eleitos que foram na eternidade eleitos, porém serão salvos no curso da sua vida. Isso vai acontecer quando Deus os chamar à salvação. É claro que eles não vão morrer sem salvação, obviamente, tá? Eles são eleitos que, ao passo que Deus os chame à salvação, eles virão, naturalmente. Essa é a igreja invisível. Deus vê e sabe quem são os dele. Ela é formada pelos que foram, pelos que são e pelos que serão. E a igreja visível, ela é formada por aqueles a quem o homem vê. Na igreja visível estão os membros da igreja invisível. Espero não estar sendo muito filosófico em minhas palavras, mas trocando em miúdos. Nem todos que fazem parte de uma igreja visível são igreja invisível. O que eu quero dizer é, nem todos que estão no hall de membros de uma igreja significa dizer que eles são salvos. É isso que eu quero dizer. Ah, pastor, mas a pessoa não professou a fé. Ela professou a fé. Ela afirmou crer em Cristo. Mas a igreja também tem no seu bojo
pessoas que podem se passar por crentes sem serem. Lembra do joio e do trigo? Lembra, por exemplo, de falsos mestres, ou seja, de pessoas que muitas vezes estão inseridas na igreja visível, no hall de membros, inclusive, é o que eu me refiro, e necessariamente elas nunca conheceram a Deus, nunca conheceram a salvação, o Evangelho. Então, o fato de alguém ser membro de uma igreja assegura a essa pessoa salvação em Cristo Jesus? Resposta: não. Não. Mas há a possibilidade de alguém fazer parte da igreja invisível, que é aquela que só Deus vê, e essa pessoa não ser salva? Resposta: não há essa possibilidade. Deixa eu dar um exemplo. Imagine você que alguém foi salvo no seu leito de enfermidade. Um enfermo que de repente alguém foi lá e pregou para ele e essa pessoa creu no Evangelho. Eu estou falando genuinamente. Creu no Evangelho, Deus era um eleito de Deus, Deus salvou. Notem que essa pessoa, ela não teve tempo de ir à igreja e dizer assim: pastor, eu quero aqui professar a minha fé, eu quero dizer que eu creio em Jesus Cristo e quero ser batizado. Essa pessoa não teve tempo para isso. Não houve condições para isso. Ela era eleita, o Evangelho chegou até ela através da pregação, ela creu no Evangelho, Deus salvou, mas ela não teve a oportunidade, então, de se tornar um membro da igreja visível. Essa pessoa está perdida? Resposta: não. Ela fazia parte da igreja invisível, a igreja que só Deus vê. Tá? Então, irmãos, nesse primeiro momento, só para ficar claro para nós, é o seguinte: não estamos tratando de duas igrejas aqui. Nós estamos tratando de uma única igreja, que é a Igreja de Cristo. A divisão que está sendo feita é: a igreja visível é aquela que só Deus vê, que é formada pelos eleitos de Deus, que já passaram por esse mundo, que estão nesse mundo, e aqueles que ainda conhecerão a Cristo. Essa é a igreja invisível. No caso da igreja visível, ela também é formada por pessoas que verdadeiramente conhecem a Cristo. Mas não significa dizer que todos os seus membros são verdadeiramente nascidos de novo. Ou seja, são salvos. Tá bom? Aqui eu já quero tirar uma aplicação, amados. É a aplicação da correção de foco. A gente precisa ter o cuidado de entender que o Evangelho de Cristo, ele nos traz uma novidade de vida. Às vezes as pessoas chegam à igreja e elas entendem que isso é suficiente para que afirmem salvação. Primeiro, que o que garante a salvação do homem são os méritos de Cristo. Então é Jesus Cristo quem salva o homem. É o Espírito Santo que leva o homem a crer no Evangelho. Mas uma vez esse homem crendo, os seus frutos agora são frutos de uma nova vida. Isso por si só já demonstra que esses frutos de uma nova vida vão apontá-lo, permitam-me a palavra, vão denunciá-lo como sendo nascido de novo. Então, chega lá: olha, eu creio em Cristo, eu põe meu nome aí no hall de membros, e achar que as portas do reino de Deus estão abertas por isso, é realmente um equívoco, tá? Quem é cristão, quem nasceu de novo, quem tem a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, não ama as coisas do passado, não é escravo do pecado. Agora passa a ter nojo da velha vida, passa a ter vergonha do passado. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tá bom? Segunda divisão que nós fazemos na teologia reformada é entre a igreja militante e a igreja triunfante. Acabamos de ver sobre a igreja visível, que os homens vê, e igreja invisível, que Deus vê.
Não que Deus não veja a igreja visível. Mas a segunda categoria que nós fazemos na teologia reformada é entre a igreja militante e triunfante. O nome já diz, já fala por si. Militante, de militância, a igreja que luta, a igreja que está aqui nessa terra em uma batalha espiritual. Nada daquele contexto pentecostal ou neopentecostal que pega no rabo do diabo, que joga para o telhado, que desce para o chão, que sapateia. Não é nesse sentido que eu me refiro. A igreja, ela milita contra o mundo. A igreja, ela milita em uma guerra santa. Não é uma guerra de sangue, de derramamento, de guerra nesse sentido. Mas notem que nesse mundo a igreja ela está a proclamar as boas novas, a no inferno retirar, inferno não me refiro literal, tá? Mas a retirar desse mundo aqueles que são do Senhor por meio da proclamação das boas novas. E a igreja ela vive militando, ela vive lutando. Então esse é o nome que se dá à igreja militante. Quem é a igreja militante, pastor? Nós somos a igreja militante. Lembro sempre que estamos falando de uma mesma igreja, tá? Que fique claro para ninguém se confundir. O que eu estou falando aqui é de tempos diferentes. Igreja militante, ela é presente, ela está aqui. Você, enquanto cristão, está militando pela fé, não está? Você não prega o evangelho, você não combate as heresias, você não combate os falsos mestres. Então, isso é uma militância, igreja militante. Do outro lado, temos a igreja triunfante. Essa é formada por todos aqueles que já gozam da glória celestial, que já triunfam com Cristo. Tá? Eles já partiram daqui, eles já desfrutam dessa glória em Cristo, ao lado de Cristo, e já reinam em Cristo, reinam com Cristo. Cristo é o rei, tá bom? Então, igreja militante, a igreja que nessa terra milita, que luta, que proclama as boas novas, que combate as heresias, que vai ao mundo no sentido de retirar aqueles que por meio da pregação do evangelho, que são do Senhor, e igreja triunfante, formada por todos aqueles, então, que Deus já os chamou, que desfrutam da glória de Deus em Cristo. Essa é a segunda divisão. Igreja militante, igreja triunfante. Terceira divisão, que é feita também na teologia reformada, é entre igreja universal ou católica, eu já explico isso para que ninguém entenda mal, e igreja local, tá? Nós recitamos o credo apostólico e comumente dizemos, creio na igreja universal. Primeiro que a palavra católica ou universal, elas têm o mesmo sentido. Então, quando diz que a Igreja de Cristo é uma igreja universal, ou a Igreja de Cristo é uma igreja católica, não está se reportando nem à Igreja Católica Apostólica Romana, que fique claro isso, nem está se reportando à Igreja Universal do Reino de Deus. O que elas fizeram foi tomar emprestado esses nomes para si. Por quê? Porque esses nomes significam que a Igreja de Cristo ela está espalhada em toda a terra. Por isso que ela é uma igreja universal ou uma igreja católica. Então é nesse sentido, tá bom? Então a igreja universal, por exemplo, Coreia do Norte, que nós sempre oramos pela igreja perseguida. Na Coreia do Norte existe a Igreja de Cristo, existe. Ah, mas eles são perseguidos, é o país mais difícil para a pregação do evangelho, são. Mas a partir do momento que há crentes naquele lugar, pessoas que creem no evangelho, a igreja de Cristo está presente naquele lugar. Então perceba aí, a igreja ela está espalhada em todo o mundo, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é do Brasil? Não. A igreja de Cristo é de Israel, é do judeu? Também não. A igreja de Cristo está espalhada por toda a face da terra, tá bom? Por toda a face da terra. Então, nesse sentido, ela é católica ou universal, que significa a mesma coisa. Lembro que tanto a Igreja Católica Apostólica Romana tomou emprestado esse nome, como a Igreja Universal do Reino de Deus tomam essa nomenclatura emprestadas, tá? Para não parecer que, na verdade, a Igreja de Cristo, que é universal, está submissa a elas duas. Pelo contrário. Elas que tomam emprestado essa nomenclatura, que fique claro, tá bom? A Igreja de Cristo ela é universal, mas também a Igreja de Cristo ela acaba por ser local. Em que sentido?
Pastor, nós somos a primeira igreja presbiteriana de Sergipe, a PIPSE. Somos Igreja de Cristo? Somos Igreja de Cristo. Então, observem, estamos falando de um local específico. Lá em Laranjeiras, na rua Tobias Barreto, número 19, centro da cidade, etc. e tal. Notem que lá se reúne um grupo de pessoas que é transformado, ou que são transformados pelo poder do Evangelho, que amam a Cristo, que professam a fé, estão lá localizados naquele lugar. Logo, a Igreja de Cristo ela também se manifesta de modo pontual, local, tá bom? Essas são, irmãos, a multiforme, o caráter multiforme da igreja. São três, né? Primeiro, igreja visível e invisível. Segundo, igreja militante e igreja triunfante. Terceiro, igreja universal e local, tá bom? Pronto, já vencemos a primeira etapa. Vamos para a segunda, então. Daqui a pouco eu cito alguns textos que, inclusive, vou usar a confissão de fé, que é um dos nossos símbolos de fé, para pontuar isso. Segundo ponto, amados, que eu quero destacar, diz respeito aos atributos da igreja. Pastor, quais são os atributos da igreja? Esse é o segundo ponto do nosso estudo. São três: unidade, santidade e universalidade. Unidade é a união espiritual do corpo místico de Cristo. Não entenda a palavra místico naquele sentido pesado qual estamos acostumados a ouvir, de misticismo. Joga o sal grosso no telhado, pega o galho de arruda, faz a reza. Não é esse tipo de misticismo. Mas há uma união espiritual entre Cristo e a igreja. A igreja de Cristo ela é unida de modo espiritual. Deixa eu dar um exemplo claro. A igreja de Cristo ela não é uma associação sem vida espiritual. Imagine você que de repente se associa a um clube social. Todas aquelas pessoas elas têm algo em comum. Todas elas são associadas àquele clube. Qual é o vínculo que elas possuem? Elas possuem um vínculo. O vínculo de associação. Estão todas associadas àquele determinado clube ou àquela determinada sociedade. Mas quando vamos para o âmbito da Igreja de Cristo, essa igreja ela não é vinculada tão somente por uma instituição. E antes de ser vinculada por uma instituição, nós somos todos presbiterianos. Ela é vinculada de modo místico, espiritual. Então, o que une a igreja, o que une esse povo que se congrega, não é o bem que um quer o outro, não. Eu amo você, meu irmão. Amém. Isso é bom, isso é uma bênção. A igreja deve se amar, os irmãos devem amar e respeitar uns aos outros. Mas o cordão umbilical, permitam-me essa expressão, o que liga, o que dá liga, vincula a igreja é justamente a união dela com Cristo. Então é a presença do Espírito Santo na vida de um povo, na vida dessa comunidade, que faz com que eles tenham essa união mística, essa união espiritual. Que eles gozam dessa união entre si, ou seja, um para com o outro, né? A igreja deve ser unida. Por que é que nós nos chamamos de irmãos, por exemplo? Meu sangue é O positivo. O sangue de todos os membros da igreja é O positivo. Somos todos filhos de um mesmo pai físico, de uma mesma mãe? Obviamente que não, mas somos todos filhos de um mesmo pai espiritual. E fomos todos comprados pelo mesmo preço que foi o sacrifício de Cristo. Então, notem, o que vincula todos nós, a união mística de Cristo com a igreja, essa presença espiritual de Cristo no seio, na vida da igreja. Então, a igreja ela não é uma sociedade comum. Eu sei, irmãos, que ela também é uma instituição. A IPB, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma instituição, tem CNPJ, é pessoa jurídica. Só que antes disso, o que antecede a isso é justamente o fato dela ser uma comunidade espiritual. É isso que a gente precisa ter em mente, tá bom? Então, um dos atributos da Igreja de Cristo é essa união mística com o seu Senhor e com ela
em razão da presença de Cristo em sua vida. Segunda característica, a santidade. Esse é o segundo atributo. Por que santidade? Porque a igreja ela não é formada de pessoas como pessoas que se associam ou a uma sociedade ou a um clube. Ela é formada de pessoas que foram separadas. O que é que significa santificação? Romanos 1:1. É quando Deus, então, retira os seus do mundo, os separa. Deus os separa do mundo e os separa para a glória dele. Então, a igreja, ela é formada ou ela é santificada em Cristo porque ela foi retirada do mundo. Um dia nós estávamos perdidos, não conhecíamos o Evangelho, a graça de Deus, e de lá fomos retirados. Deus mudou a nossa mente, o nosso coração, mudou a nossa caminhada, nos deu uma nova vida. Então hoje não temos mais prazer, ainda que isso se torne atrativo a nós, mas não vivemos em função desse mundo. Então notem, nós fomos separados de lá. Nós fomos separados por Deus e para Deus. É importante que se frise isso. Então a igreja ela tem como segundo atributo a santidade. Ela foi separada por Deus, Deus se retirou de lá e foi separada para Deus, para viver para Deus. Só aí a gente já começa a perceber que de fato a igreja não é uma associação ou uma comunidade comum, tá bom? Terceiro atributo, que esse, inclusive eu já falei, é a universalidade. Ela está espalhada em toda a face da terra. Então nós temos três atributos. A unidade em Cristo, ou a unidade mística, melhor dizendo, a santidade e a universalidade. Aqui, amados, eu também quero aproveitar para trazer uma aplicação à nossa vida. Não são raras as vezes que eu enfatizo, talvez até não nos sermões, coisa que também faço, mas comumente nos avisos, nas pastorais que posto nos grupos da igreja ou algo do tipo, quanto à necessidade de congregar. As pessoas muitas vezes não compreendem que a igreja ela não é uma sociedade a qual estamos acostumados. Por exemplo, a pessoa não pode olhar para dentro da igreja como olha para um partido político. Partido político é uma coisa, igreja é outra. E às vezes não se faz essa separação. Se olha a eleição para diácono, para presbítero, para pastor, como se olha uma eleição secular. O que é que eu quero dizer com isso? Comumente na eleição secular, se alguém segue a nossa filosofia partidária, é o bom candidato. Esse critério eu não posso trazer para a igreja. Por quê? Porque a igreja não é um partido político. Eu não posso olhar para a igreja como eu olho para uma associação de entretenimento, como um clube social. Eu sei que hoje não é comum a ideia de clube social. Em que sentido? No sentido de que hoje os condomínios têm clubes, existe condomínio clube hoje. Todo mundo hoje que mora num condomínio dificilmente não tem uma piscina, não tem um salão de jogos, não tem um salão de festas. Mas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, essa não era a realidade. As pessoas pagavam para fazer parte de um clube social. O que é que eu quero destacar aqui? Que comumente elas iam até esse clube social quando queriam, quando desejavam. E às vezes esse mesmo comportamento se reflete na igreja. A pessoa é membro da igreja local, professa a fé em Jesus Cristo, tá? Diz na rua que é crente e é membro daquela igreja, mas vai naquela igreja quando tem vontade. Ou seja, é o mesmo comportamento daquele que é associado a um clube social. Eu vou ao clube social quando eu desejo. Para o meu entretenimento, para o dia que para mim é melhor, para levar a minha família, etc. e tal. Esse mesmo comportamento, às vezes, acontece na igreja. Por quê? Porque as pessoas trazem essa filosofia social, para não chamar de mundana, trazem essa filosofia social para dentro da igreja. Como se a igreja fosse esse tipo de associação, quando ela não é. Por isso que muitas vezes as pessoas tratam a ideia de congregar
sem ter o real sentido, a profundidade dessa realidade. Deus te chamou, meu santo, para uma união mística em Cristo. Deus retirou você do mundo para que você fosse santo, para viver para a glória dele, para honrá-lo, para congregar. Não foi para você tratar a igreja como um clube social. Não foi para você tratar a igreja como um partido político. Não foi para isso. Porque se você quer tratar como um partido político, vai tratar o partido. Se você quer tratar a igreja com desleixo, como entretenimento, então se associe a um clube e faça isso. Mas na igreja de Cristo não. Isso não cabe, tá bom? E a gente precisa ter ciência disso. A gente precisa entender que fomos chamados para sermos santos, temer o nome de Deus, viver para a sua glória, para congregarmos. Esses dias não temos congregado, é verdade. Por quê? Por conta de uma imposição estatal, tá? Que visa diminuir o que tem acontecido em razão da pandemia. Tudo bem. Mas assim que a igreja ela possa congregar, todo e qualquer membro, todo e qualquer cristão que verdadeiramente seja transformado pelo poder do Evangelho, ele deve, via de regra, ter no seu coração um desejo profundo de congregar. O salmista falou da sua alegria, do seu gozo em congregar. Em um lugar onde, inclusive, os pardais encontrou asas, as andorinhas encontraram ninho para si, onde acolham os seus filhotes. Ele, o salmista, encontrou os altares de Deus, daí por diante. Esse é o sentimento que deve nutrir o nosso coração, tá bom? Terceiro ponto, irmãos, do nosso estudo aqui. Nós já falamos sobre o caráter multiforme da igreja, que se divide em visível e invisível, militante e triunfante, universal e local. Acabamos de falar sobre os atributos da igreja, que são 3: unidade, mística em Cristo; santidade, Deus separou para si, foi Deus quem separou e separou para si, tá? E universalidade, que aqui eu não gastei muito tempo porque tratei disso há pouco. Nesse próximo ponto, eu quero falar sobre as marcas da igreja. Pastor, como saber se uma igreja visível verdadeiramente é uma igreja de Cristo? Essa é uma pergunta que deve ser feita em nossa época e devemos ter 3 marcas para que saibamos o que é uma igreja verdadeira e genuína. Primeira marca de uma igreja verdadeira é a fiel exposição da palavra de Deus. Começa por aí. Como é que eu sei, como é que eu identifico se uma igreja ela é genuína? Ela age com fidelidade, busca ser leal em 3 aspectos. Em todos, mas eu estou me referindo a esses 3 porque são os principais. Primeiro, fidelidade quanto às Escrituras. Aquilo que se prega verdadeiramente é Escritura Sagrada, é Palavra de Deus. Quem disse isso? Então nós devemos olhar um sermão, amados, não é como uma peça oratória, não é a eloquência do pastor, não é o poder de persuasão. Essas coisas são importantes, são legais. É bom você ver um pastor que fala bem, que se expressa bem, que tem ideias claras. Isso é bom, isso ajuda ao aprendizado. Não é pastor não, professor, qualquer docente. Mas o que está em voga aqui é aquilo que é pregado é Escritura Sagrada, é palavra de Deus ou é ideias de homens? Ou são tradições, são dogmas ou coisa do tipo? Então é essa a questão que precisa ser levantada. A primeira marca de uma igreja verdadeira é a fiel exposição da palavra de Deus. O que a Bíblia diz, ela diz. O que a Bíblia nega, ela nega. Não tem o que discutir. Ah, mas eu acho. Meu santo, com todo respeito ao que você acha, se a Bíblia diz, não interessa mais o que você acha. As Escrituras, elas não vivem de achismo. Elas vivem da verdade do Evangelho. As Escrituras, elas são a palavra de Deus. Então é o que Deus tem para o homem. Tá?
Então aquilo que a gente pensa, aquilo que eu acho, aquilo que me disseram, não interessa muito num contexto de igreja verdadeira. Ou seja, a igreja ela deve se concentrar naquilo que as Escrituras Sagradas dizem. É desse prisma. Tá? Inclusive, eu recomendo aos irmãos, quando ouvirem um sermão, pode ser meu ou de qualquer outro pastor, examinem para ver se aquilo que está sendo dito é coerente com o que as Escrituras dizem. Porque senão seremos facilmente enganados por eloquência, por poder de persuasão ou coisa do tipo. O que faz uma igreja ter uma marca de ser genuína? Primeiro, a fiel exposição da palavra de Deus. Segundo, a administração fiel, ou a palavra fiel aí pela segunda vez, dos sacramentos. Quais são os sacramentos? Batismo e Santa Ceia. Então, a igreja genuína, ela também administra os sacramentos de modo fiel. Não adianta se criar métodos para administrar esses sacramentos. Métodos extra-bíblicos. Ela administra com fidelidade esses sacramentos. O que é que eu quero dizer? Como eles devem ser processados? Se eles devem ser processados dessa forma, processados no sentido de processo, tá? Então é assim que a igreja vai executar, tá? A igreja ela não pode omitir, uma igreja genuína, ela não pode, por exemplo, omitir do seu fiel o pão ou vinho por uma questão de economia. Por exemplo, se Jesus Cristo ministrou o pão e o vinho apontando que ali é o corpo de Cristo, é o seu sangue, que Cristo está presente espiritualmente, é assim que a igreja deve agir, tá bom? É a fiel administração dos sacramentos. Terceira marca de uma igreja genuína é o exercício fiel da disciplina. A igreja ela deve exercer com fidelidade a disciplina. Outro dia, em uma pregação, eu estava dizendo aos irmãos que, lamentavelmente, às vezes temos uma impressão errada sobre ir ao conselho da igreja. Quando o conselho da igreja, por exemplo, chama um membro e quer conversar com ele, às vezes as pessoas têm um conceito equivocado de que o conselho da igreja é como se fosse uma medida punitiva. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Primeiro, eu louvo a Deus pelo conselho da nossa igreja, pela paz que a gente vive, pela comunhão, pela lisura, pela sinceridade, porque os irmãos agem de modo correto e graças a Deus por isso, tá? Deixa eu deixar isso claro. E não estou dizendo isso para fazer média, não. Eu estou dizendo isso porque, graças a Deus, nós temos, já há alguns anos, corrigido essa impressão equivocada que se tem sobre um conselho de uma igreja. Como se o conselho de uma igreja fosse uma delegacia. Quando um membro é chamado, o conselho fica... o membro fica preocupado, como se ele fosse ao conselho da igreja para ser punido. Outro dia eu disse numa pregação, irmãos, conselho de igreja não é uma delegacia. Pastor não é delegado e presbítero não é escrivão de polícia. É uma ideia equivocada chamar um membro para puni-lo. O papel de disciplina não é aplicar uma punição. Isso aqui não é direito penal, não. Direito penal você encontra no Código Penal. Aqui não. Quando se fala de disciplina na igreja, se está falando de chamar o membro ou o faltoso à correção. E se faz isso em amor, o chama à correção. O disciplina, o instrui, o exorta, o admoesta. Então não é uma ideia de chamar as pessoas com intuito punitivo, vingativo, de aplicar sobre elas um castigo. Não é isso, não. Eu não sei quem inventou esse negócio. Eu sei quem não inventou, que foi o Espírito Santo. Eu sei quem não inventou. Agora, quem inventou essa ideia, só Deus sabe. E às vezes até líderes espirituais têm essa ideia, quando na verdade isso não reflete a verdade bíblica. Deixa eu dar um exemplo, claro, de disciplina. Vou dar um exemplo bíblico, é bom ir para a Bíblia.
Pedro negou a Jesus 3 vezes. Pedro errou, errou. Pedro pecou, pecou. E Jesus tinha avisado também. O que é que acontece depois? Jesus disciplina Pedro. Vocês perceberam? Pedro, tu me amas. Amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Pedro começa a ficar meio ali desconfiado. Será que ele está achando que eu não o amo? Jesus sendo Deus, conhecendo o coração. Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus vai e pergunta pela 3ª vez. Aquela ação ali, a gente percebe que há uma ação disciplinada do Senhor Jesus Cristo, de chamar Pedro, de pastoreá-lo, de santificar a sua vida. De modo que o mesmo Pedro que negou a Cristo, morreu de cabeça para baixo em uma cruz, porque dizia não ser digno morrer na mesma posição que o seu Senhor morreu. Quando penduraram Pedro na cruz, Pedro disse, põe de cabeça para baixo, eu não mereço morrer na mesma posição que o meu Senhor. E ele morreu de cabeça para baixo. E toda a sua família foi dizimada. Então, observem como Jesus tratou a questão disciplinar, de corrigir alguém. Então, a igreja, ela exerce a disciplina porque ela deve buscar manter uma vida pura. E é claro que nós, enquanto homens e ainda inclinados à prática do mal, o próprio Jesus disse, não foi impossível, mas é como se fosse inevitável que algumas vezes aconteça o escândalo, que alguém caia, que alguém tropece. E aí o próprio Jesus vai e demonstra como deve ser tratado um faltoso, tá bom? Então a igreja, quando ela exerce a disciplina, quando ela chama alguém à ordem, quando ela chama alguém para que se corrija em amor, a intenção da igreja é manter uma vida pura e corrigir aquele em Cristo que tem sido faltoso, ou tem se afastado, ou tem dado um mau testemunho, coisa do tipo, tá bom? Graças a Deus hoje não é um problema para nós, né, irmãos? Quando a gente chama alguém ao conselho da igreja, temos até paz no coração. É uma conversa muito amistosa, muito pastoral. O conselho da nossa igreja, claro, tem suas limitações, porque nós somos homens, somos pecadores, necessitamos da graça de Deus. Mas tem uma coisa que eu posso afirmar categoricamente, é que o conselho da nossa igreja, graças a Deus, é extremamente pastoral. Eu não sou um pastor que tenho 3 administradores. Eu sou um pastor que tenho 3 irmãos a me ajudarem a pastorear. 3 copastores que me ajudam a pastorear. Graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e não precisa nem fazer média, né? Não estou fazendo média, não. Estou na igreja há 10 anos e graças a Deus a igreja tem gozado de paz porque Deus é bom. Apesar de eu ser ruim. Queridos, essas são as marcas de uma igreja genuína. Para encerrar nosso estudo, eu queria dar alguns fundamentos bíblicos, amados, que nós encontramos na Confissão de Fé de Westminster, tá? Que é um símbolo de fé da nossa igreja. Vejam só como a Confissão de Fé trata a igreja. Ela está lá no capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster, e trata sobre eclesiologia. Diz assim, no primeiro ponto, a Igreja Católica ou Universal, vocês já sabem o que é isso, é invisível, também entendem o que é, consiste do número total de eleitos que já foram, eu disse isso, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Tudo isso foi dito. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Esse é o conceito que a Confissão de Fé nos traz. Pastor, quais são as bases bíblicas? Efésios 1, versículo 10, 22 e 23. Colossenses 1, 18, diz assim, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Segundo ponto da Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 25, que trata de eclesiologia. Vejam se a gente também estudou isso. A igreja visível
que também é católica ou universal, sob o Evangelho, consiste de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, ou seja, a Igreja Universal ou católica espalhada em todo o mundo, professam a verdadeira religião, a verdadeira fé, né? Juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Deixa eu fazer uma observação aqui. Ele diz assim, possibilidade ordinária, ou seja, ordinariamente o homem é salvo pela proclamação do Evangelho. Ele crê no Evangelho e ele faz parte da Igreja de Cristo. Por que ordinariamente? Porque pode acontecer de modo extraordinário. Por exemplo, imagine você alguém que não tem capacidade mental de responder ao chamamento do Evangelho. Uma pessoa que é enferma mentalmente, que tem problemas psíquicos, psiquiátricos, mas aquele é um eleito. Ordinariamente, ele não vai responder ao chamado do Evangelho. Você crê no Evangelho, ele vai responder o quê? Então, notem que nessa situação, Deus então faz algo de modo extraordinário, entendeu? Mas ordinariamente, você tem suas faculdades mentais, você tem condição de responder ao chamado do Evangelho, do ponto de vista humano, porque nenhum homem tem condição de responder ao Evangelho se Deus não fizer isso, a gente sabe. Mas ordinariamente, os salvos farão parte da Igreja de Cristo, ordinariamente, tá? Deixa eu corrigir, irmãos, para não caber nenhuma dúvida. Ordinariamente, os salvos serão chamados a fazer parte dessa igreja, de modo ordinário, tá? Cadê a base bíblica? 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. 1 Coríntios 12 e 13, Salmos 2, versículo 8, 1 Coríntios 7, 14, Atos 2, 39, Gênesis 17, 7, Romanos 9, versículo 16, diz assim, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Mateus 13, 31, Colossenses 1, 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Efésios 2, 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Efésios 3, 15, Mateus 10, 32 e 33, Atos 2, 47. Irmãos, eu não estou lendo todos os textos porque vai demandar muito tempo, mas aí vai ficar gravado, vocês depois podem conferir, ou até pegar a Confissão de Fé, tá? De Westminster, e vocês podem ler que todos esses textos estão lá. Estou lendo apenas alguns deles, tá bom? Terceiro ponto da Confissão de Fé, diz assim, sobre eclesiologia. A esta Igreja Católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para a congregação e aperfeiçoamento dos santos. Deixa eu repetir aqui, viu? Isso aqui é extremamente importante para os membros da PIPSE. Tudo, mas esse aqui eu faço questão. Vejam só. Ele está dizendo que Deus deu os oráculos, os ensinamentos, as ordenanças, para quê? Para a congregação e aperfeiçoamento dos santos, nesta vida até o fim do mundo. E pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficientes para esse fim, segundo a sua promessa. Pastor, por que é que eu devo congregar? Primeiro, porque lá você vai ser aperfeiçoado. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, eu preciso ser alimentado, santificado, fortalecido. Pergunte às pessoas que têm participado dos cultos de oração todos os dias, se elas não têm tido mais aproximação de Deus, porque elas merecem, não. Porque elas têm feito uso de um meio de graça que Deus concedeu para que elas fossem aperfeiçoadas e santificadas. Então, quanto mais desfrutamos desses meios de graça que Deus nos concede, culto, a pregação,
oração, mas temos, não sei se é a palavra, mas eu vou usar, mas temos o desejo de estar próximos. Tudo isso conduzidos pelo Espírito Santo, que fique claro, não temos em nós essa capacidade. E quanto mais distantes, irmãos, estamos, mais vamos desejar estar. É uma questão lógica, tá bom? Quais são as bases bíblicas? Efésios 4, de 11 a 13, Isaías 59, 21, Mateus 28, 19 e 20. Deixa eu ler só Efésios 4, de 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Por que existe pastor? Porque eu preciso aprender a Bíblia para o aperfeiçoamento da sua fé. É isso que a Bíblia está dizendo, tá bom? Para o aperfeiçoamento dos santos e desempenho do seu serviço no corpo de Cristo, ele é aperfeiçoado também. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem a quê? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tá bom? Outro ponto da confissão de fé. Só faltam 3 para a gente encerrar. Quarto ponto do capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster, falando sobre a eclesiologia. Esta igreja católica, ou seja, a igreja universal, tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, igreja local, que são membros dela, são mais ou menos puras conforme nelas é. O que ele está dizendo é que a igreja local, por exemplo, se ela não é uma igreja pura, se ela não é uma igreja que zela, por exemplo, pela palavra de Deus, isso vai trazer implicações a ela. Ela deixa ou ela se afasta do centro dessa pureza. Com mais ou menos pureza, ensinando e abraçando o Evangelho, administradas as ordenanças e celebrando o culto público. Então ele diz assim: esta igreja católica, tendo sido ora mais ou menos visível, as igrejas particulares que são membros dela são mais ou menos puras conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinando e abraçando o Evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Base bíblica, Romanos 3 e 4, Atos 2, 41 e 42, 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. A igreja que não zela pela pureza. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Quinto ponto da confissão de fé, e penúltimo, tá? Depois desse só tem mais um. Quinto ponto da confissão de fé no seu capítulo 25, falando sobre a eclesiologia, diz a confissão de fé. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Ou seja, a igreja local não significa dizer que ela é imune ao erro. Tá? Algumas têm se degenerado ao ponto de não mais serem igreja de Cristo. Então, se a igreja, eu vou aproveitar para fazer uma aplicação, se a igreja ela deixa de observar as 3 marcas que tem de uma igreja genuína, a saber, a fiel exposição da palavra de Deus, a administração fiel dos sacramentos e o exercício fiel da disciplina, o que é que acontece com essa igreja? Ela se desvia, ela deixa de ser ou deixa de fazer parte daquele contexto de igreja de Cristo, tá? Reconhecidamente, melhor dizendo, como igreja de Cristo. Algumas têm se degenerado ao ponto de não mais serem igreja de Cristo, e sim sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Então, pastor, haverá um dia em que
a igreja de Cristo sumirá dessa terra, pelo menos antes dele vir? Resposta: não. Sempre a igreja de Cristo estará presente. Ainda que alguma comunidade se afaste dessas verdades, a igreja de Cristo sempre será mantida viva, porque ele é o Senhor. Tá bom? Isso implica muito na vida daqueles que acham que congregar é algo talvez banal. Eu nunca vi ninguém se afastar do evangelho do dia para a noite. A pessoa estava assídua e no dia seguinte ela se afastou. Não acontece dessa forma. Primeiro passo, deixa de orar. Deixa de orar. Segundo passo, deixa de ir à igreja. Terceiro passo, começa a se incomodar quando encontra alguém da igreja. Pode observar se não é assim. Ou seja, se puder cortar caminho, se puder evitar, a igreja começa a evitar. E o resultado de tudo isso? Quando menos espera, está afastado, está no mundo de perdição e, infelizmente, já não tem mais vínculo, não tem mais vigor, não tem mais calor pela ideia de congregar. Então, quando as pessoas se afastam do evangelho, irmãos, isso acontece paulatinamente. Tratando as coisas como se tudo fosse normal, como se tudo tivesse sob controle, quando na verdade não estão. Não estão. O cristão não ora. Não, mas está normal, eu estou frio, está tudo bem. Tá, daqui a pouco ele deixa de ir aos cultos, ele não congrega mais. Não, mas eu sou crente, viu? Eu sou crente. Aonde? Aonde? Que não congrega, não é alimentado. Quem não se alimenta, humanamente falando, fisicamente, o que é que acontece? Vai definhando até morrer. Tá bom? Base bíblica, 1 Coríntios 1, versículo 2, Mateus 13, 24 a 30, versículo 47 também, Romanos 11, 22 e 20 a 22, Apocalipse 2, 9, Mateus 16, 18. Essa é a base bíblica para a afirmação anterior. Último ponto para a gente encerrar, irmãos, da confissão de fé. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo, afirma a confissão de fé. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, ou seja, para nós protestantes, quem é o grande pastor da igreja é Jesus Cristo. Tá? Os membros da PIPSE devem pensar dessa forma. Quem é o pastor da igreja? Jesus Cristo. Não é o pastor Gladys. Sim, esse é o pecador que está lá à frente, escolhido dentre escolhidos para pastorear esse rebanho. Mas eu estou falando do Supremo Pastor. Então, para a gente, o Supremo Pastor é Jesus Cristo. Então, por isso que a confissão de fé ela afirma de modo categórico: não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma o cabeça dela. Para nós, ele não é. Senão que ele é aquele anticristo. Em outras palavras, para a confissão de fé de Westminster, o papado é o anticristo. Tá? A instituição papado é o anticristo. É assim que a confissão de fé entende. Aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo. A confissão de fé entende que o papado busca tomar o lugar de Cristo. Então, todo aquele que busca tomar o lugar de Cristo é o anticristo. E contra tudo que se chama Deus. Tá bom? Então, é assim que se entende. Colossenses 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, se refere a Cristo, obviamente, não ao Papa. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo é o cabeça da igreja, é o supremo pastor. Mateus 23, de 8 a 10, 1 Pedro 5, 2 a 4, 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. Pronto, são esses os fundamentos, irmãos, da confissão de fé de Westminster. Amados, nós concluímos o nosso estudo, deve ter dado aí 1 hora e 5 minutos, aproximadamente, mas nós vimos o que diz respeito à eclesiologia, tá? Como a igreja é vista. Na próxima quarta-feira nós vamos estudar sobre a Eucaristia, a Santa Ceia, tá bom? Quero convidá-los a estarem presentes, a participarem. Esses estudos são estudos iniciais da fé cristã, que crentes novos aprendem e os velhos precisam rememorar, tá? Por quê? Porque nós somos tendenciosos a esquecer as coisas.
Muitas vezes, para esquecer o mal, a gente não esquece, né? É uma mente de elefante. Mas para esquecer o bem, é uma mente de formiga. Então estejam atentos a isso. Próxima quarta-feira, com a graça de Deus, Pai, e com fé no nosso Senhor Jesus Cristo, estaremos tratando sobre a importância da Santa Ceia. Mas eu queria apenas fechar dizendo por que é que você deve congregar, por que você deve adorar a Deus na reunião dos santos filhos de Deus. A resposta é simples, porque você é igreja. Pastor, e se eu não sinto falta disso? É porque você não é igreja. É simples assim. Se você sente falta, se você se alegra, se para você congregar é algo extremamente necessário, meu irmão, Deus te abençoe. Você é a igreja de Cristo. Mas se para você isso é irrelevante, sinto muito. Mas que Deus converta ao seu coração, tá? Só adora a Deus aqueles que Deus leva a adorá-lo. Se Deus não fizer, nós não o adoraremos, tá bom? Nós vamos orar encerrando e nos despedirmos. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, pelo ensinamento da doutrina da Igreja de Cristo, eclesiologia. Aplique essas verdades que foram tratadas aqui, santifique a nossa vida, nos faça compreender a importância de sermos Igreja de Cristo e o privilégio desse chamado que o Senhor nos fez, Senhor. Santo é o teu nome. Nós reconhecemos que o Senhor é o supremo pastor e não há outro além de ti. O Senhor é santo sobre tudo e sobre todos, é o nosso guia espiritual, aquele que nos guia pela vereda da justiça, que santifica as nossas vidas e refrigera as nossas almas. Pai eterno, muito obrigado por essa paz ao coração a qual o Senhor nos traz. Em meio a um mundo tão conflituoso, tanto choro, tanta dor, tenha compaixão também, Pai, daqueles que têm perdido seus familiares. Mas em meio a tanto sofrimento, nós temos gozado de paz, nós temos nos alegrado no Senhor, nós temos esperado no Deus da nossa salvação. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Amados, Deus abençoe a todos. Carinhoso abraço. Domingo, 9 horas da manhã e às 17 horas, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos. Amém.